mundo tem cerca de 7.394 línguas vivas. Atualmente, a Bíblia já foi traduzida de forma completa entre 733 e 781 línguas. Hoje, 4.447 línguas têm tradução bíblica em andamento, mas entre 1.691 e 3.525 ainda não possuem nenhuma tradução, o que representa até 48% das línguas do mundo. Mais de 6 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia hoje, mas apenas uma pequena parte realmente a estuda e vive o que aprende. Menos de 20% participam de algum tipo de discipulado bíblico ativo. Quando olhamos ao nosso redor, percebemos que há milhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Mas ao mesmo tempo, há tantas outras que já ouviram. E mesmo assim, ainda vemos guerra, corrupção, imoralidade, crises na educação, na família e na fé. Isso nos faz nos perguntar: como é possível que com tantos cristãos, o reino ainda não tenha sido estabelecido como Jesus ensinou? Uma das causas é que muitos não compreendem a palavra de Deus. E quem os ensinará? E é a palavra que transforma. Assim como o eunuco em Atos 8, que lia Isaías, e Felipe pergunta a ele: entendes o que lês? E ele responde: como poderei entender se alguém não me explicar? A transformação começa quando alguém é ensinado e passa a compreender a verdade. Foi por isso que fomos a Moçambique, para ensinar a Bíblia e capacitar líderes, pastores e ministérios locais. Eles foram fortalecidos na palavra, ganhando entendimento para agir com sabedoria e poder do Espírito Santo em áreas como família, governo, igreja e educação. O que está começando aqui é apenas o início de algo muito maior. A palavra não transforma só indivíduo, ela transforma nações. E cremos que assim como Deus fez com tantos povos na Bíblia, Ele pode fazer novamente, começando em Moçambique, alcançando a África e da África as nações da Terra. Bora! Tá com massa, leite, ela não encaixa, viu, mano? Acabamos de chegar no aeroporto. A caminho planejou. Não vai ser estranho. A gente tem uma conexão de mais de 24 horas lá. A gente vai dormir e dia 24 a gente embarca pra Nampula. Eu tô muito feliz. Por enquanto, né? Eu espero que não aconteça muito aí. Misericórdia, gente. Não, a gente declara felicidade a viagem inteira. Pensou em casa, cara. A gente acabou de chegar em Joanesburgo, na África do Sul. Nossa primeira conexão. Bom dia. Estamos na África. Ai, mostrei. A gente tá indo pro Quênia, aí a gente vai fazer uma escala lá e depois a gente vai pegar um voo pra Moçambique e estaremos na escola da Bíblia. Falaram que era 11 horas. Declare the joy of the Holy Ghost. The pride of Africa. Chegamos, Moçambique!
saímos do Brasil no dia 22 de abril e chegamos aqui em Nampula, Moçambique, para começarmos uma escola da Bíblia no dia 28 de abril. Então foi um curto período de tempo da nossa chegada. Essa escola da Bíblia ela tem como visão de erradicar a pobreza bíblica. Então a nossa missão é realmente fazer a implantação dessa escola, que tem duração de 3 meses. Nós vamos ficar aqui durante 2 meses. Os alunos eles leem a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e tem estudo aprofundado de cada livro da Bíblia, e no final os alunos eles fazem uma apresentação abordando realmente um tema específico de Gênesis a Apocalipse. E o nosso objetivo aqui é estar ensinando esses líderes para que eles possam rodar essa escola da Bíblia a longo prazo, não somente essa que está acontecendo agora. A Bíblia ela não traz somente uma transformação para um indivíduo, mas sim para uma nação. Nós podemos ver que como nações que têm como a Bíblia como uma base para o governo, uma base para a educação, são nações bem desenvolvidas. E a gente acredita que isso pode acontecer não somente em Moçambique, mas na África como um todo. Então, o objetivo é realmente levantar líderes nessa escola posicionados que tenham uma visão transformada, trazendo a cultura do reino de Deus e realmente trazer a diferença para Moçambique. Por isso que esse documentário, ele tem como objetivo de mostrar como vai ser esse processo, vendo a transformação na vida dessas pessoas. Eu acredito que é uma semente para a gente ver a transformação e o avivamento de uma nação. O que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo um tour pela base. Nós estamos no Jucunri, Nampula. Eu vi as garrafas assim, uma bonitinha. Bana. Nuestra casa. Você está fazendo um tour pela área administrativa da base aqui. Temos conta de empresa. Meu Deus! Entrevistamos um casal de missionários que vive em Moçambique há mais de 20 anos, para entender melhor a mentalidade, a visão e a história do povo. Eles compartilharam experiências que nos ajudaram a compreender o crescimento do evangelho na região e como o povo tem respondido à mensagem. Eu sou Dulciene, hoje eu tenho 47 anos e eu sou do Mato Grosso. André Weber, 48 anos, sou do Rio Grande do Sul. Como era a realidade aqui quando vocês chegaram há 20 anos atrás? Nesses 20 anos que nós estamos aqui, nós não vimos muita mudança, né, no campo. Na cidade houve um progresso, alguma estrutura. Mas no campo ainda a realidade, ainda a escassez de muitas coisas, as estruturas antigas, o saneamento, a saúde, é muito ainda precário. Para nós foi um choque. E sobre dificuldades da parte espiritual, como que foi para vocês? Os desafios espirituais aqui. E foi a questão mais difícil que a gente viu aqui, a compreensão da Bíblia, né? Muitos não tinham compreensão, não liam com frequência a Bíblia, não entendiam, né, as questões, né, os livros, a sintonia dos livros, né, a cronologia da Bíblia. Vocês poderiam compartilhar histórias de vida que foram profundamente transformadas pela palavra? Logo quando começamos o trabalho com a igreja, né, uma curandeira se converteu. E ela começou a frequentar e participar das reuniões, das orações, e com o tempo ela decidiu parar com essa prática. E ela que estava trazendo sustento para a família, para os filhos, para os netos. E a família ficou preocupada, né? Então, ela na casa dela, ela tinha lá a casinha onde ela fazia todo o trabalho. Ela decidiu largar aquela casa, aquela prática e mudar para um outro lugar. E viver pela fé. Então, várias vezes ela chegou até nós, né, com dificuldades, e a gente, como igreja, nós tentamos ajudar ela, né, nessa área financeira, alimentação e tudo mais. E, de repente, ela adoeceu. E eu fui um dia visitar ela. E eu fui assim, sem
eu não sabia o que eu iria fazer, né? E chegando lá, ela disse assim: não ore por minha cura, não ora para mim ser curado. Eu quero estar com Jesus, porque se eu continuar, né, viva, eu vou cair. Então eu orei com ela, oramos com ela ali. Ela estava embaixo de um pé de manga, numa caminha tradicional, com um mosquiteiro, e oramos por ela, e não passou muito tempo, ela faleceu. E ela foi um testemunho mesmo de fé, porque ela não quis retroceder. Quando nós estamos no campo, vai ter várias pessoas no nosso meio. A gente vai passar e vai cruzar com muitas pessoas. Mas tem pessoas específicas que Deus vai até nos testar, de nos levar a agir com compaixão, de uma forma de transmitir mesmo o amor de Deus na vida das pessoas. Quando a gente decide viver por um povo, por um tempo em algum lugar, a gente precisa orar para que nós tenhamos o amor de Deus para com os seus próprios filhos. Porque só assim vai haver transformação. Só assim. A gente tá encadernando, pega ali um pra mim, amiga, encadernando as apostilas dos alunos. Então, essa aqui é uma apostila de um aluno, Student Manual. A apostila é o material do aluno, onde aqui dentro vai estar descrito passo a passo o que o aluno ele vai ler ao longo da escola da Bíblia. Também vai estar explicando o que é a escola da Bíblia, visão, valores, blá. E a gente vai estar entregando isso aqui para os alunos para fazer o GPS. Então, eles precisam estar encadernados, aqui estão impressos, e aqui a gente está encadernando. Ó, filma aquilo ali, Kevin. Uma não deu tão certo assim. Essa é a parte de trás. Mas tudo bem. Pronto. Aí a gente fecha aqui. E puxa. Aí done. Temos uma apostila. Então o que a gente está fazendo agora? A gente está separando o nome dos alunos que a gente vai liderar durante essa escola e a gente vai escrever cartas proféticas para eles, liberando sobre eles uma palavra de Deus para essa temporada da vida deles. Hoje vai ser o primeiro dia de treinamento oficial da EBD. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Então a gente queria começar esse momento realmente orando e entregando essa EBD nas mãos do Senhor, realmente entregando ao Senhor tudo aquilo que vai acontecer. A gente sabe que tem muitos alunos que estão recebendo muitas revelações de quem Deus é. E a gente vai começar a agradecer ao Senhor pelo privilégio de a gente estar aqui hoje, realmente ser disponíveis para poder servir a vida dos nossos alunos, para realmente fazer essa escola acontecer. Obrigada.
estar aqui com vocês. Então sejam muito bem-vindos. Chega para a pessoa do seu lado e fala: eu vou ler a Bíblia inteira. Com o objetivo de acompanhar a transformação através da Escola da Bíblia que iríamos aplicar durante 2 meses em Moçambique, entrevistamos um líder local, um aluno da escola e uma integrante do nosso time que daria aulas. Assim, pudemos perceber de forma mais concreta as revelações e mudanças vividas nesse tempo. Oi, meu nome é Carla, eu tenho 21 anos de idade e eu sou natural de Brusque, Santa Catarina. Eu chamo Eduardo Francisco Peneque, tenho 34 anos, sou de África, Moçambique, estado do norte de Nampula. Sou casado com a Lídia, tenho 3 filhos, de nome Noêmia, Samuel e Bruno. Shalom, eu chamo-me Antônio da Fátima Luiz, mais conhecido por da Fátima. Tenho 25 anos de idade, sou da cidade da Beira, em Moçambique, na África. E antes de você conhecer a Deus, o que você pensava que era Deus e o que você pensava sobre Deus? Antes de eu conhecer a Deus, eu pensava de que Deus não me amava, porque de verdade, quando eu sofri rejeição do meu pai, no ventre da minha mãe, depois a minha mãe perdeu a vida, depois vivi em muitas casas onde que não sentia o amor, sentia uma pessoa abandonada, uma pessoa rejeitada. Então, isso me fazia com que eu pensasse de que Deus, se existe, é alguém que não me ama, é alguém que não me cuida, é alguém que não se importa comigo. Tirou de mim o meu pai, tirou de mim a minha mãe e as pessoas não estão a cuidar de mim. Então, Deus, eu pensava que Ele era alguém que não me amava. O que a Bíblia significa para você? A Bíblia, para mim, ela significa como um espelho, como uma resposta daqui na África, Moçambique, seja a minha sociedade e na minha vida, sendo ela resposta das muitas perguntas sobre Deus. Deus respondendo através da sua palavra, que é a Bíblia. A Bíblia é um manual de todo cristão e a gente sabe disso. As escrituras sagradas não tem como a gente ficar sem as escrituras na nossa vida para a gente seguir a nossa vida. Mas, pessoalmente, a Bíblia, eu tenho esse apego emocional com a palavra de Deus de primeiro amor com o Senhor. Foi no meu quarto, sozinha, com experiências com o Senhor, que eu escutei a voz de Deus e fui ouvindo a voz do Senhor nessa minha jornada de ouvir a Ele, conhecer a Ele, através somente das Escrituras sozinha. Então, pessoalmente, a Bíblia é tudo que eu tenho. E como você descreveria a relação da comunidade com a Bíblia agora antes da escola? Poderia escrever aqui a Bíblia, né, como uma resposta da nossa comunidade aqui em África, Moçambique. Olhando aqui no norte de Moçambique, é uma região predominada com o povo islamismo, mas com tantas perguntas sobre Deus, o que é Deus, mas a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela trazendo a resposta ao que Deus é na nossa sociedade. Entramos em uma jornada de leitura da Bíblia em 3 meses, de Gênesis a Apocalipse, conhecendo Jesus e o seu caráter. Ao longo dessa trajetória, aprendemos sobre a esperança de um Deus vivo e fiel que traz respostas, mas também traz escolhas à humanidade. Porque quando olhamos para o mundo, muitas vezes não encontramos boas perspectivas ou motivos de esperança em meio às guerras, à fome, à perseguição e à depravação. Mas enquanto líamos, o Senhor despertou algo dentro de nós. Despertou cura, liberdade, justiça, amor. E diante dessa realidade, entendemos que isso não pode ficar só conosco. Nós precisamos compartilhar com o mundo. Porque a Bíblia é a única resposta, e nela está Jesus. Na jornada desse despertar foram 12 semanas de aula.
Na primeira e na segunda semana, fomos acordados para entender a cosmovisão de Deus para a nossa vida. Descobrimos o nosso propósito na criação, lá em Gênesis, e a história de um povo escolhido, assim como nós, que Deus protegeu, levantou e libertou da escravidão do Egito, de Êxodo a Deuteronômio. E nesse ponto, paramos para refletir. Qual a mentalidade de escravo que eu ainda tenho que me impede de viver a minha verdadeira identidade? E então, na terceira semana, mergulhamos em Josué, Juízes e Ruth, que nos deixou uma pergunta profunda e diária da humanidade. Onde estão as pessoas posicionadas, aquelas que nasceram para mudar o mundo? Choramos. Choramos com a dor e com a desgraça dos que foram feridos. E ali entendemos, eu quero ser aquele que leva a transformação, assim como Jesus traz. Diante dessa decisão, chegamos na quarta semana. Aprendemos sobre o coração segundo o coração de Deus, o coração de Davi. Não por sua perfeição, mas pelo desejo sincero de se relacionar com Deus vivo. Com esse coração sincero, fomos curados da paternidade distorcida que conhecemos na terra. Tudo isso lendo um livro cheio de conselhos, provérbios, como um pai que nos instrui. E com tantas curas e revelações, não poderia haver momento melhor para entrar na quinta semana. Em Crônicas e Reis, mergulhamos na história de um povo que encontrou a terra prometida. Teve um bom rei, mas, andando com suas próprias forças, se perdeu. E começou a adorar deuses falsos que exigiam a morte da verdadeira identidade. E é impressionante. Estamos falando de um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, mas que descreve exatamente o que vivemos hoje. A busca por uma verdade que não seja relativa. E para onde isso levou o povo? Ao exílio. Um novo lugar de escravidão. Nas semanas 6 e 7 estudamos os profetas. Pessoas comuns como nós, levantadas por Deus e sendo capacitados pelo Espírito Santo. Homens que se posicionaram para levar uma mensagem de arrependimento, tentando impedir que o povo voltasse à escravidão. Mas não foram ouvidos. Na verdade, foram mortos por anunciarem uma liberdade divina, enquanto os reis preferiam manter o seu povo em prisões perpétuas. Mesmo assim, vemos um Deus que não consegue conter a sua compaixão, estendendo mais uma vez a mão para resgatar o seu povo. E na oitava semana, vimos esse povo começar a reconstruir tudo que havia sido perdido. E então caiu a ficha. Essa não é apenas a história contada em páginas antigas, é a nossa história, a história da humanidade, a história que cada indivíduo repete vez após vez. Mas nós escolhemos não repetir. No início de tudo, nós entendemos a nossa identidade. E como Neemias e Esdras, escolhemos ser parte de uma mudança maior. Logo em seguida, encontramos uma página em branco. Um silêncio de 400 anos. Anos em que tudo foi preparado para que a resposta final chegasse. O Filho de Deus. A nossa identidade em carne e osso. A palavra viva. A cura encarnada. O homem posicionado. Jesus. 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 E ele não veio para responder todas as perguntas, mas para responder a maior de todas. Ser ou não ser? E qual foi a resposta que encontramos nele? Ser. Mesmo que isso custe a minha vida, assim como custou a dele. E mesmo que esse livro termine em Apocalipse, a nossa história ainda não acabou. Estamos dentro dessas páginas, ainda há capítulos sendo escritos, porque o fim ainda não chegou. A nossa história está ali, entre Judas e Apocalipse. E nós escolhemos vivê-la com ousadia, posicionados, levando a transformação que recebemos, até que todos saibam. Três, 2, 1. O que a Bíblia é para a África? A Bíblia para a África, ela é uma resposta sobre Deus, ela é a resposta sobre todas as questões, como eu falei que aqui em África nós temos aquela convisão animista. Então, sobre Deus, ele é a resposta de tudo das nossas vidas. E daqui em África, Moçambique, né, sobre a nossa identidade com Deus, ele é a resposta. Quem é você hoje, depois de tudo que aprendeu? Depois de tudo que eu aprendi, eu me vejo como um bom filho. Porque quando começamos a EBD, uma das palavras que eu recebi é que Deus ia ressuscitar muitos sonhos, muitas coisas na minha vida. E na EBD eu tive um encontro muito profundo com Deus e me vejo como sendo um bom filho diante do nosso Senhor. E o que você diria para alguém que pensa que missão não é para mim? Com muito amor, eu explicaria para a pessoa que se missão não é para você, então você não quer viver o estilo de vida de Cristo Jesus na Terra.
porque o que a gente veio fazer aqui, sim, é a gente liderar uma escola da Bíblia, a gente ir pra cima e pregar o evangelho por todo mundo, mas isso não depende de você rodar uma escola da Bíblia ou algo do tipo. Então eu explicaria, missão é sim para todo cristão, onde quer que você esteja. A pregação do evangelho, pregar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, é você viver uma vida, um estilo da grande comissão. Então você fazer o que Cristo fez aqui na terra e que muito bem a palavra de Deus nos mostra. Então, ou você é um cristão realmente pregando a palavra e fazendo missões onde quer que você esteja, ou você não vive o estilo de vida de Cristo. Como a Bíblia te impactou enquanto você ensinava ela para os outros? Eu acho que uma das coisas que mais me impactaram, que a palavra de Deus me impactou, foi que para a gente poder ensinar ela, a gente precisa viver ela primeiro. Então, com muito temor do Senhor, Deus me ensinou em muito amor mesmo, o ensino pela palavra, o ensino pela Bíblia, mas a Bíblia me ensinou mesmo que antes de eu ensinar para alguém, eu preciso viver aquilo para poder ensinar. Então a palavra de Deus, com muito temor, ela trouxe assim, muito amor para o meu coração, mas também muito temor, muito confronto de eu preciso para ensinar outros, eu preciso viver isso primeiro. Então essa foi uma das maiores coisas que eu aprendi e que me impactaram com a Bíblia. Resumir a importância da Bíblia em uma frase, com tudo que estamos visto e vivido, nesse tempo, a palavra de Deus é a única esperança. É a única esperança. Amém. Não há outra esperança. Né?